Olá, boa noite. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são estimados quase 60 mil novos casos de câncer de mama a cada ano no Brasil. E no mês de conscientização sobre a doença, o Jornal da UFO traz especialistas para tirar dúvidas e também mostra pesquisas da UFO que buscam auxiliar na prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Veja tudo a partir de agora. Um dos papéis da ciência é buscar melhorias para a saúde da população. E a UFO tem pesquisadores trabalhando em prol do diagnóstico precoce do câncer de mama e também na possibilidade de novos tratamentos. Agora você vai conhecer a primeira parte da reportagem que mostra estudos desenvolvidos aqui na universidade. Não é só na roupa que esses pesquisadores carregam a mensagem do Outubro Rosa, o mês da prevenção do câncer de mama. Orientados pela professora Ana Cláudia Patrocínio, eles estudam maneiras de melhorar a qualidade de imagem da mamografia, um exame importante para o diagnóstico precoce da doença. Matheus pesquisou durante a graduação maneiras de otimizar os espectros de raio-x. Primeiro, ele utilizou este objeto que simula a mama para checar a quantidade de radiação emitida, a quantidade que atravessa a pele da mulher e a quantidade de radiação que chega no detector, ou seja, nas placas eletrônicas que captam o raio-x para formar a imagem. Existem portarias que definem que a quantidade de dose que tem que ser utilizada e dentro do meu estudo mostra que essas doses elas são menores do que esses valores determinados, mas que a gente sempre pode estar otimizando e melhorando a qualidade da imagem, mesmo com uma dose menor. Pedro faz doutorado em engenharia elétrica e pretende criar um software para ajudar médicos na detecção do câncer de mama. Para isso, conta com o trabalho de Carlos, que faz mestrado em engenharia biomédica. Na imagem da mamografia, existem ruídos que podem atrapalhar o diagnóstico e eles querem mudar isso utilizando filtros. Você pode verificar aqui que a primeira imagem você tem uma imagem com muito ruído, né? Se aplicando os filtros certos, você consegue uma imagem mais limpa. Isso vai facilitar no meu trabalho de detecção do nódulo ou a microcalcificação ou a lesão, né, do câncer. Carlos faz um trabalho de comparação. As mamas de uma mulher são assimétricas. Uma pode ser maior que a outra, por exemplo. Mas a estrutura interior de cada uma deve ser simétrica, bem parecida. Se existirem muitas diferenças entre uma e outra, pode levantar suspeita. A gente faz uma comparação das mamas porque quando tem algum tipo de assimetria focal, assimetria arquitetural, isso pode ser um indício de que há um câncer na mama. Então, por esse motivo, é importante a gente ter esse tipo de trabalho. Você pode ver que nessa mama a gente não tem nenhum tipo de massa, nessa daqui a gente tem, mas não é tão visível. E aí, quando a gente faz a comparação das duas, isso fica muito mais evidente na imagem. O trabalho de Pedro também é orientado pela professora Ana e segue a proposta de melhorar a imagem original da mamografia, desenvolvendo técnicas computacionais. A proposta do nosso trabalho é pegar imagens mamográficas, né, já direto do equipamento e tentar, por meios de técnicas e métodos computacionais, promover uma melhor qualidade dessa imagem. O que seria uma melhor qualidade dessa imagem? Seria uma imagem menos ruidosa, uma imagem com um realce de contraste maior, uma imagem com uma delimitação de alguma estrutura melhor. Tudo isso, então, para tentar facilitar e auxiliar o médico, né, nessa detecção precoce. Bom, a gente viu todos esses trabalhos aqui para melhorar a qualidade da imagem e da detecção do câncer de mama precoce por meio da mamografia, mas a professora Ana vai explicar por que a questão ela vai além, talvez começa antes, no número de aparelhos disponíveis, né? Sim. Nós temos hoje no Brasil e no estado de Minas Gerais um número muito maior de equipamentos do que é solicitado pela legislação. Então, na nossa legislação, nós temos que, para cada 240 mil habitantes, é necessário que se tenha um equipamento mamográfico, independente de ser do SUS ou do sistema privado. E no Brasil e em Minas, nós temos cerca de 5 vezes mais do que o número necessário de mamógrafos. O nosso maior problema
é que, quando a gente faz uma análise já micro-regional, a gente percebe que esses equipamentos eles estão mal distribuídos. Então, isso leva as pacientes a não terem acesso ao equipamento. Apesar da gente ter 5 vezes mais o número de equipamentos necessários para todo o estado, esses equipamentos, a maioria deles, estão concentrados nas regiões, na microrregião de Belo Horizonte e nas microrregiões ao redor de Belo Horizonte. Por outro lado, nós temos microrregiões de saúde onde a renda é muito baixa, que nós não temos equipamentos. Então, hoje, nós temos uma situação em Minas Gerais onde a má distribuição deixa sem acesso à mamografia cerca de 90% das mulheres 90% dos municípios, na verdade. Estas informações foram apresentadas na dissertação de mestrado de uma orientanda da professora Ana, a aluna Sara Mansur, que fez levantamento de dados. Já já a gente continua mostrando essa reportagem sobre as pesquisas desenvolvidas na UFO, mas antes nós vamos conversar um pouco com os nossos convidados. Dr. Juliano Cunha, oncologista do Hospital do Câncer. Boa noite, Dr. Juliano. Obrigada pela presença. Boa noite. Eu que agradeço poder participar de um assunto tão envolvente e tão importante para as mulheres, né? Nosso objetivo é levar informação. Patrícia Delfino, psicóloga do Hospital do Câncer, também está aqui comigo no estúdio. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Obrigada pela presença. Eu agradeço o convite de vocês para estar aqui nesse momento tão importante, né, para as mulheres. Bom, vamos falar um pouquinho de dados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 80% dos casos de câncer estão relacionados ao estilo de vida das mulheres. O caso de câncer de mama também está envolvido nesse contexto, doutor Juliano? Isso. O que a gente pode falar em relação à causa do câncer de mama? Que é um câncer tipo multifatorial. É um conjunto de alterações que tem que acontecer naquela mulher para ela desenvolver um câncer. Hereditária. Então tem a ver com o código genético familiar, com alguma alteração que ela já é uma paciente mutada, câncer ao longo da vida dela, independente dos agentes externos, na maioria das ao longo da vida. Então, apesar de ser uma doença grave e que tem um fator relacionado à hereditário, além dos fatores de risco, a gente pode eliminar esse conseguimos intervir em uma boa parte da incidência desses tumores se a gente tiver uma ação mais enérgica em relação a hábitos, em relação ao rastreamento mais precoce, em relação à prevenção do câncer de mama. Em relação à carga genética, se a pessoa tem ali um fundo hereditário, não quer dizer que ela vá desenvolver a doença, mas a chance é bem maior. Isso. Como que a gente pode falar em números, doutor? O que a gente pode falar hoje? Principalmente as mutações genéticas de um grupo de genes que são BRCA1 e 2, essas pacientes têm uma chance média ao longo da vida de desenvolver o tumor de mama que varia entre 60% a 80%. Então, aquela paciente que tem essa mutação genética, a gente já sabe que o risco dela desenvolver o câncer de mama é muito maior do que a paciente que está fora dessa mutação genética, um caso incidental, que nós diríamos assim. Essas pacientes mutadas, que têm uma propensão genética maior, precisam ser avaliadas com mais periodicidade e a gente tem como atuar nelas em relação a medidas profiláticas, seja medicamentosa, seja hábitos de vida, seja um rastreamento com imagens mais precoces, para a gente fazer uma detecção inicial e tratar essa mulher de uma maneira mais adequada e com um diagnóstico e estadiamento mais inicial. E Patrícia, quando a gente fala dos aspectos psicológicos, né, no caso do câncer, como você estava dizendo antes da gente gravar, afeta bastante o psicológico da paciente e da família, né? De que forma ele pode interferir no diagnóstico e mesmo no tratamento do câncer de mama? O que acontece? Quando a mulher descobre um diagnóstico de um câncer, né, a gente sabe que o câncer tem um estigma muito forte, né? É um preconceito muito grande, mas não é só um preconceito, né? O tratamento do câncer de mama, outros tipos de câncer, é um tratamento longo, né, que dura um tempo muito grande, que tira a autonomia da mulher, né? Ela perde a autonomia, às vezes ela tem que deixar de trabalhar, né, deixar de sustentar a sua família e para poder fazer o tratamento.
Então, é uma doença que traz muitos sentimentos ruins para a mulher, né? E, assim, além de tudo isso, né, a mulher ainda tem a questão da perda do cabelo, né, a questão da mastectomia, da retirada total da mama. Então, ela perde questões da identidade feminina que são muito importantes para ela, né? Então, muitas vezes as mulheres, por esse medo, por essa angústia, deixam de procurar ajuda médica, né, para achar melhor do que enfrentar a situação. Então, o que a gente chama de negação, né? Prefere negar que está algo acontecendo com o seu corpo, né, em prol do seu bem-estar daquele momento, né? Então, acha que não pode acontecer nada no futuro, acha que o futuro não vai acontecer nada e prefere protelar esse momento. E falando dos aspectos psicológicos, doutor Juliano, você acredita que a paciente que tenta ser mais otimista, enfim, esses aspectos interferem positivamente ou negativamente no tratamento do câncer de mama e de outras doenças também? Eu não tenho dúvida que as pacientes que aceitam o tratamento de uma forma mais consistente, aquelas pacientes que confiam na equipe, confiam no tratamento, têm um positivismo, tem a sua espiritualidade associada, não estou falando de religião, a gente está falando de fé, de crença. Essas pacientes evoluem muito melhor. Os medos da paciente com diagnóstico de câncer de mama, como foi falado, são basicamente 3. Eu estou com câncer, primeira coisa que vem à cabeça, eu vou morrer. Morrer todos nós vamos, então isso já era uma certeza que todos nós nascemos com ela. Só que é uma doença que pode te antecipar isso. Nem sempre nós conseguimos tratar e com altas taxas de cura o câncer de mama. As outras duas perguntas que vêm o meu cabelo vai cair e eu vou ficar sem a mama. Então, hoje nós conseguimos melhorar todos esses aspectos. E é importante orientar a paciente e acolher essa paciente no sentido de que o tratamento existe. Grande parte desse tratamento tem um intuito curativo, né? Eu costumo dizer que não é simples, não é rápido, mas é possível. Então, à medida que a paciente vai passando pelas fases de aceitação, de conhecimento de todo aquele processo de doença, mas que é um processo que tem um começo, meio e fim, elas aderindo melhor a esse tratamento, positivamente, elas evoluem muito melhor. Uma paciente que adere ao tratamento cirúrgico, independente de qual seja ele, a quimioterapia, a queda ou não do cabelo, a perda ou não da mama, ela vai ter um resultado melhor lá na frente, né? Nós sabemos que a positividade, a espiritualidade, a aceitação dessa paciente melhora a imunidade dela, melhora a adesão ao tratamento e, consequentemente, melhora o resultado final no prognóstico dela. Já já a gente continua a nossa entrevista, vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã. Indícios de chuva logo pela manhã em Uberlândia, mínima de 21 graus e máxima de 29. Em Patos de Minas, pancadas de chuva a qualquer momento do dia. A máxima fica 29 graus e a mínima 21. Quinta-feira com previsão de chuva também em Monte Carmelo. Temperaturas variam entre 20 e 30 graus. Chove em Ituiutaba e o tempo permanece nublado. A mínima fica 22 graus e a máxima 32. Em Coromandel, nebulosidade e chuva ao longo do dia. A temperatura mínima pode chegar a 19 graus e a máxima 28. No próximo bloco, você confere a segunda parte da reportagem sobre as pesquisas desenvolvidas na UFO e também como fazer o autoexame nas mamas. A gente volta em instantes. No primeiro bloco, a gente mostrou a primeira parte da reportagem sobre algumas pesquisas desenvolvidas na UFO e que ajudam no diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Vamos ver agora a segunda parte da matéria. Saímos do campus Santa Mônica da UFO para o campus Umuarama. Conversamos com o professor e pesquisador Marcelo do Instituto de Ciências Biomédicas da UFO. O trabalho aqui começou em 2015. A ideia inicial era analisar amostras de sangue de pacientes com câncer e de voluntários que não tinham a doença, comparar e encontrar uma proteína que funcionasse como biodemarcador.
Biodemarcador é um elemento que, dependendo da quantidade, pode levantar a suspeita do risco de câncer. Mas as observações levaram os pesquisadores a um rumo diferente. A gente viu ao longo do estudo que entre os pacientes que tinham câncer de mama e os pacientes que não tinham, que a gente chamava de controle, ou seja, os voluntários, né, a gente não pode chamar paciente que não tinha câncer como paciente, não havia diferença na quantidade dessas proteínas. Então, a gente não conseguiu falar que essas proteínas poderiam predizer o câncer num paciente com a variação dessa proteína. Aí a gente foi estudando e a gente descobriu essa molécula, o EGFR. Essa molécula, a gente vem mostrando um resultado interessante entre os pacientes que têm câncer de mama, mais especificamente os pacientes do tipo triplo negativo. Pacientes que têm pouco EGFR, eles sobrevivem mais. E esse dado com relação ao EGFR e sobrevivência nesse tipo de câncer de mama ainda não está demonstrado na literatura. Perceber que os pacientes com câncer que têm menos EGFR no sangue sobrevivem mais leva a algumas outras perguntas. Talvez a gente possa começar a levantar questionamentos na seguinte linha. O paciente que tem muito EGFR, ele precisaria de uma abordagem terapêutica diferente? Né? Então, seriam próximas perguntas do estudo, a gente testar outras abordagens nesses pacientes que têm muito EGFR. O pesquisador ressalta que o estudo está em fase inicial e ainda é necessário aprofundar para confirmar o que vem sendo observado. Essas amostras são coletadas pelos membros do NUPEC, que é o Núcleo de Prevenção e Pesquisa do Grupo Luta pela Vida, e essas amostras vêm aqui para o laboratório, onde são processadas. A gente usa um kit de reação específico para detectar o EGFR no soro desses pacientes. Tudo são resultados, a gente chama de resultados preliminares, né? A gente continua estudando, processando as amostras de soro e a ideia é aumentar o número de participantes desse estudo. E quando a pauta é câncer de mama, é indispensável falar da prevenção. O autoexame pode ajudar na detecção precoce, mas o acompanhamento médico continua sendo fundamental. No Brasil e no mundo, o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres é o de mama. Fica atrás apenas do de pele. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, foram estimados quase 60 mil novos casos em 2018. Também é a causa de morte por câncer mais frequente entre as mulheres. Dados de 2015 mostraram uma média de 13,68 óbitos a cada 100 mil mulheres. Esta mastologista explica que a prevenção deve ser contínua e uma das formas de cuidado é o autoexame da mama, que precisa ser feito em determinados períodos. Não existe um protocolo, né? O mais importante da gente deixar claro é a melhor época para fazer. Então, a melhor época é na fase em que a mama está menos inchadinha, que é o quê? Menstruou até uns 5 a 10 dias depois da menstruação. Evitar de fazer no pré-menstrual. Para pacientes que não menstruam, que não têm útero, que usam DIU, né, ou que não menstruam por outros motivos, escolher um dia no mês. Sempre naquele mesmo dia fazer o exame. Deve ser feito no banho. O sabonete ele facilita da gente, né, palpar a mama. E aí você vai massageando a mama e vendo o que é o normal do seu tecido mamário. Embora seja importante, o autoexame não é uma ação suficiente para diagnosticar um tumor com precisão. A gente sabe que para palpar um câncer, né, a paciente que não tem uma mão treinada, o tumor vai estar mais ou menos em 2, 3 centímetros. E a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é pegar a doença enquanto ela ainda não está palpável. E esse é o papel da mamografia, da consulta com especialista, dos outros exames complementares, se necessários, né? Ultrassom, a ressonância magnética. O autoexame hoje ele serve como autoconhecimento. Tá? A paciente precisa saber o que é o normal da mama dela. A mamografia é o exame mais comum para detectar o câncer de mama e deve ser feita com regularidade, para que os riscos de um quadro grave sejam cada vez menores. Hoje em dia a gente tem 2 protocolos no Brasil. A gente tem o protocolo do Ministério da Saúde, que a mamografia começa a partir dos 50 anos como rotina e antes se a paciente tiver sintomas. E o protocolo da Sociedade Brasileira de Mastologia e de Radiologia, né, que segue outras sociedades internacionais,
para começar a partir dos 40, né? Eu, particularmente como especialista, acho que a partir dos 40 a gente começa a pegar casos, a gente está vendo um aumento muito importante dos casos em pacientes jovens. Então, a partir dos 40, anual, ou antes dessa idade, se tiver uma história familiar importante, mãe ou irmã com câncer de mama, antes dessa idade. Como foi bem ressaltado aí pela médica e na reportagem, o autoexame não é suficiente, né, doutor Juliano? Ele pode contribuir? Em que medida? Como que você vê essa questão do autoexame? É importante a gente salientar que o autoexame é uma forma da paciente conhecer, da mulher conhecer o seu corpo e saber que a mama está vermelha, está mais quente, tem uma área que está mais endurecida do que o habitual, que está saindo uma secreção avermelhada pelo mamilo sem ela fazer nada, e isso não acontecia. Apareceu um carocinho na axila e esse carocinho persiste por mais de uma semana. Então, o que a gente orienta em relação ao autoexame é uma forma da paciente saber, da mulher saber que ela precisa ter cuidado com a mama, assim como outras partes do corpo. Por que nós falamos que não é uma forma de prevenção e nem de diagnóstico tão precoce? Porque o que a gente deseja é fazer a detecção de uma paciente com um diagnóstico de lesão milimétrica, onde o nódulo, o tumorzinho, não tem nem 1 centímetro. Isso eu consigo fazer através de imagem, de métodos de rastreamento, onde a mamografia ainda é o método de escolha, né? E salvo cada caso e cada idade e padrão mamário dessa paciente, a gente vai associar ressonância, ultrassom, junto com o exame clínico e a história de cada mulher. Então, o que nós frisamos em relação ao autoexame é a importância do autocuidado e da paciente perceber, da mulher perceber essa alteração que acontece na mama e procurar o mastologista, procurar o médico especialista para fazer essa avaliação. Se ela percebe que aquela mama mudou o padrão, é um sinal de alerta para ela buscar auxílio, buscar avaliação. Por outro lado, o que a gente busca é um diagnóstico cada vez mais precoce. Esse diagnóstico precoce a gente vai conseguir através de imagem, de rastreamento por imagem. E o Outubro Rosa lembra as mulheres que é importante, além de fazer um diagnóstico precoce, é importante a prevenção, né? E essa prevenção nós vamos conseguir com mudanças de hábitos. Nós sabemos que a obesidade está relacionada a mais de 30% a 40% dos casos de câncer, nem de mama só que eu estou falando, em relação à população mundial. Então, se nós reduzirmos a obesidade, se nós estimularmos a prática de atividade física, uma alimentação saudável, reduzirmos ou eliminarmos esses vícios que nós temos de tabagismo, etilismo, alimentos processados, nós temos que ter o bom senso de nós não conseguimos viver numa bolha, mas aquilo que nós sabemos que é risco, à medida que nós conseguirmos eliminar, nós vamos conseguir reduzir várias doenças que são causadas por esses fatores externos, aí, esses agentes externos. Ambientais, né? E tira a carga genética, né, que está envolvida, né? Lá no Hospital do Câncer vocês trabalham, né, com essa área de prevenção. Isso, né? Exatamente. E como vocês alertam as pacientes, as famílias sobre esses fatores de risco, esses fatores ambientais? Sim, nós trabalhamos no núcleo de prevenção e pesquisa do Hospital do Câncer, né? E lá nós realizamos pesquisa. Uma das pesquisas que realizamos lá é com familiares de pacientes que fazem o tratamento lá. Então a gente faz, na primeira consulta das pacientes, a gente aborda essas pacientes e convida para participar dessa pesquisa. Elas aceitando participar da pesquisa, elas respondem um questionário e indicam familiares de primeiro grau para participar também. Essas familiares vão responder também o mesmo questionário de fatores de risco, são várias perguntas sobre fatores de risco para câncer de mama, fatores de risco externos, né, que não depende, que depende da mulher, alimentação, né, se fuma, né, etilismo, e também fatores que não dependem da mulher, primeira menstruação, menopausa, essas questões. E aí essas familiares, respondendo esse questionário, a gente faz uma classificação de risco. É uma plataforma de risco internacional chamada Risco Gale, que ajuda a gente a identificar um fator de risco aumentado ou não. Também pegamos fatores de risco relacionados à genética. Por exemplo,
mulheres que são diagnosticadas antes dos 50 anos de idade, os familiares todas participam desse ambulatório, porque é fator de risco aumentado antes dos 50 anos, que é muito jovem, né? E aí, essas familiares que têm risco, nós convidamos para uma consulta de prevenção. E nessa consulta a gente dá orientação sobre como mudar os hábitos de vida, né? Temos uma nutricionista com a gente que ajuda a gente nessas questões, que dá orientação de como mudar a alimentação. Então, a gente trabalha com isso, pede mamografia, ultrassom. Então, é um trabalho bem pequeno, né? São poucas pessoas que participam, mas eu acho que é eficaz no sentido de identificar precocemente o câncer de mama desses familiares. A gente sempre fala de prevenção, né, doutor Juliano, mas vamos falar de tratamento. A gente viu aí na reportagem alguns exemplos, né, de pesquisas desenvolvidas na UFO que têm buscado ajudar aí no tratamento, no diagnóstico do câncer de mama. O que a gente pode dizer? Tem aumentado os casos de câncer de mama, mas e o avanço da medicina? O que a gente pode atualizar aí sobre o tratamento hoje? A gente tem a felicidade de saber que as pesquisas em câncer de mama, se nós formos colocar aí por setores, da oncologia é uma das que mais cresce e uma das que mais nós temos avanços. Nós temos que buscar nesses avanços a melhoria da qualidade dos tratamentos, dos resultados, das taxas de cura, né? E quando a gente avalia a pesquisa, nós temos pesquisas com novidades tanto na área cirúrgica, quanto na área da oncologia clínica, da quimioterapia, dos remédios, das drogas-alvo, da radioterapia, que são também parte bastante importante do tratamento e do controle local dessas pacientes. Então, agregado a esse conjunto de medidas e de novidades com embasamento científico, a gente consegue caminhar cada vez mais em busca de um melhor tratamento. Muitas vezes nós não conseguimos melhorar a taxa de cura, mas a gente consegue reduzir muito o efeito colateral daquela droga ou daquele tratamento. Em outras vezes a gente consegue agregar 20%, 30% de melhor resultado administrando um determinado tratamento que antes a gente não conhecia. Em relação à parte cirúrgica, hoje nós temos inúmeras técnicas onde é possível associar a ressecção do tecido mamário doente a uma recomposição do volume mamário, né, para a gente minimizar as assimetrias, para o paciente não ficar sem a mama. É claro que cada caso tem que ser avaliado por uma equipe multidisciplinar e cada caso a conduta é bem individualizada. Mas hoje mudou muito aquele paradigma que a gente tinha, que a paciente com câncer de mama seria submetida a mastectomia sem reconstrução, sem nada, né? A grande maioria das mulheres, nós conseguimos fazer um tratamento onde é possível, muitas delas, manter a mama, e nas que não é possível manter, nós conseguimos fazer a reconstrução mamária, a cirurgia reparadora, que dá uma melhoria na perda aí da baixa adesão ao tratamento, da baixa autoestima que a perda da mama iria causar nessas pacientes, né? Então os ganhos são muitos. E falando de tratamento ainda, a questão da cirurgia, a questão da quimioterapia, da radioterapia, vai depender de cada paciente, mas também de quando foi diagnosticada a doença, doutor? Exatamente. Eu costumo dizer que não é receita de bolo o tratamento para nada e muito menos para câncer de mama. E quanto mais precoce for o diagnóstico, for o tipo daquele tumor, menor é o tratamento. Então, pacientes que têm um tumor muito pequeno na mama grande, ou até numa mama pequena, mas dependendo do tamanho do tumor, o que hoje a gente já sabe é que eu não preciso tirar a mama toda. Eu tenho que tirar a área do tumor que está doente com margem de segurança. Então, isso melhora e muito a nossa qualidade de tratamento e minimiza as assimetrias, as deformidades e as mutilações. Quanto menor o tamanho do tumor e outros fatores agregados que vêm com esse diagnóstico mais precoce, muito menos agressivo ou muito mais equilibrado, mais rápido pode ser esse tratamento. Infelizmente, nosso tempo encerrou. Gostaria muito de agradecer a presença da Patrícia. Obrigada, viu, Patrícia, pelas informações. Muito obrigada. E, assim, o que eu tenho de recado para as mulheres é que elas se conheçam, se toquem, né? E que se descobre como mulher. Independente se tem um diagnóstico como um câncer de mama, elas não deixam de ser mulheres, né? A partir disso, se reconhecer como mulher é importante, é fundamental para o processo de tratamento. Sempre, né? E o recado talvez importante seria a mudança de hábitos, como a gente sempre fala aqui no jornal. Exatamente.
O autocuidado é importantíssimo, o empoderamento feminino e a busca da sua saúde, né, é essencial. E vamos tentar iniciar, nem que seja nesse outubro agora, a mudança de hábitos e qualidade de vida, né, para nós vivermos melhor e de forma mais saudável. Está dado o recado. O Jornal da UFO fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal Minas, segunda edição. Uma boa noite.